Bom dia pessoal. Façamos mais um excepcional dia. Estamos aqui hoje no dia 7, sétimo dia da maratona do GDS. Diego, o que é o GDS? O GDS nada mais é que uma sigla chamada Gatilhos da Sabedoria. Eu coloquei essa palavra porque o grande objetivo nosso aqui é fazer a leitura diariamente do livro de Provérbios e a gente vai extrair gatilhos mentais, palavras e levar essas palavras diariamente para nós. Então a gente vai tirar palavras desse livro e vai levar elas para o nosso dia, viver elas no nosso dia. A cada dia você vai ver que vai falar algo diferente e vai ter uma continuação. Então o livro de Provérbios ele é repartido em 3 coleções, né, em 3 partes, e a gente vai ver que até a 7ª e 8ª parte, até a 7ª parte, né, vai falar sobre algo mais relacionado à família, vai estar falando agora essa parte sobre adultério, e a próxima, já no 8º em diante, já vai começar a falar algo diferente, mais voltado para a sabedoria. E o 10º em diante até o 20º também vai voltar muito para essa parte do uso da sabedoria. Então é um livro grandioso. Para quem não assistiu os outros dias, a gente vai fazer 31 dias, né? Que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então todos os dias a gente vai ver um capítulo, alguns minutos aqui, e vai refletir sobre a palavra, aquilo que falou. E a gente vai levar uma palavra, uma frase e viver no nosso dia essas informações. Então a gente vai compartilhar essa live depois para quem vai assistir depois que a gente está fazendo na madrugada, para quem faz sentido para você, que eu tenho certeza que uma palavra que está escrita aqui pode mudar a vida de alguma pessoa que você vai estar partilhando essa palavra, tá bom? O grande objetivo é, igual eu já falei, a gente levar uma palavra e viver ela no nosso dia, para fazer sentido realmente esses minutos de reflexão diária que a gente está fazendo. Então vamos lá. Hoje é o 7º capítulo e mais uma vez aqui vai dar uma continuidade, né? Já falou um pouco lá nos capítulos anteriores e o 7º vai falar sobre o adultério como símbolo da insensatez. Então a palavra fala: meu filho, guarda minhas palavras, conserva contigo meus preceitos, observa meus mandamentos e viverás. Guarda meus ensinamentos como a pupila de teus olhos. Olha só. Traze-os ligado aos teus dedos, grava-os em teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e chama a inteligência minha amiga, para que elas te guardem da mulher alheia. Quando a gente fala mulher alheia aqui, cita mulher, só que aqui a gente pode levar tanto a mulher como o homem, tá? Quando a gente fala de adultério, na Bíblia fala mulher, só que pode ser considerado homem também, tá? Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que tem palavras lúbricas. Estava eu atrás da janela de minha casa, olhava por entre as grades, vi entre os imprudentes, entre os jovens, um adolescente incauto. Passava ele na rua, perto da morada de uma dessas mulheres, e entrava na casa dela. Era ao anoitecer, na hora em que surge a obscuridade da noite. Eis que uma mulher sai ao encontro, ornada como uma prostituta e o coração dissimulado, inquieta e impaciente. Seus pés não podem parar em casa. Umas vezes na rua, outras na praça. Em todos os cantos ela está de emboscada. Abraça o jovem e o beija, e com um semblante descarado diz-lhe: tinha que oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje cumpri meu voto. Por isso saí ao teu encontro para te procurar, e achei-te. Ornei minha cama com tapetes, com estofos recamados de rendas do Egito. Perfumei meu leito com mirra, com aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos de amor até o amanhecer. Desfrutemos as delícias da voluptuosidade, pois o marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará lá pela lua cheia. Seduziu a força de palavras. Olha como que a gente tem que atentar às palavras, a força das palavras. E arrastou-o com as lisonjas de seus lábios. Põe-se ele logo a segui-la,
como um boi que é levado ao matadouro, como um cervo que se lança nas redes, até que uma flecha lhe traspasse o fígado, como o pássaro que se precipita para o laço, sem saber que se trata de um perigo para a sua vida. E agora, meus filhos, ouve-me, prestai atenção às minhas palavras, que vosso coração não se deixe arrastar para seguir essa mulher, nem vos extravieis em suas veredas, porque numerosos são os feridos por ela, e considerável é a multidão de suas vítimas. Sua casa é o caminho da região dos mortos, que a conduz às entranhas da morte. Então, mais uma vez vem falando sobre adultério, né? Esse livro de Provérbios, ele é grandioso, ele fala sobre a parte de família, sobre a parte de negócios, finanças. A gente vai ver nos próximos capítulos que ele tem palavras muito sábias. E aqui, voltando para a parte da família, para a parte do adultério. Logo no início aqui ele fala, né? Guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e viverás. Como você cuida da pupila dos seus olhos, né? O quanto a nossa pupila do nosso olho é sensível e o quanto a gente tem que cuidar. Será que a gente está cuidando e está vivendo também essas orientações que é o livro da vida, né? Muita gente se apega à Bíblia e fica muito religioso, mas na verdade a Bíblia ela é um manual para a nossa vida. Tudo que acontece nela, seja de bom ou de ruim, está escrito aqui. O que a gente vai fazer, o que a gente deve fazer, está escrito aqui. É que muitas vezes a gente se apega, né? Quando fala em Bíblia, fala assim, eu religioso, a pessoa é crente, a pessoa é muito católica, a pessoa é... Então, isso muitas vezes deixa de a gente se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa sábia. Então, mais uma vez, ele falando de adultério, ele fala sobre para a gente guardar os mandamentos, para a gente guardar a palavra. E como a gente vai guardar, Diego? Traze-o ligados aos teus dedos. Ou seja, você consegue andar sem o teu dedo? Eu vou deixar meu dedo aqui e vou só com o meu corpo. Eu não vou cuidar da pupila dos meus olhos. O quanto é sensível essa pupila. Então, isso é a mesma forma, né? Gravas em teu coração. A Bíblia já fala, a palavra já fala, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro maior. Então, a gente quando tem aquele ditado, né? Quem vê cara não vê coração. E de onde que sai tudo isso? Daqui. Porque às vezes você está vendo a cara, mas o coração por dentro está de uma forma totalmente diferente, né? Então, e mais uma vez aqui fala sobre o adultério e sobre a sedução, né? O quanto a gente tem que tomar cuidado, né, com a sedução. Isso aqui cita muito da mulher seduzir, né, na palavra aqui, só que nem sempre somente a mulher que faz a sedução, o homem também está ligado muito a isso. Então, Diego, eu tô caindo nisso, Diego, eu tô no meu trabalho, eu tô na minha vida quando eu saio, e aqui fala principalmente à noite. Então, assim, quando a gente vai pegando essas palavras, esses pequenos trechos, começa a fazer sentido para nós. Então, o que acontece? A gente, olha aqui, ornei minha cama com tapetes. Então, vai surgir em nossas vidas momentos de seduções, seja por parte da mulher, seja por parte do homem, que a gente tem que tomar cuidado. Seduziu, aqui fala que a mulher seduziu a força de palavras. Então, quando começar a acontecer algo com você que é casado, você que é casada, tome cuidado com palavras sedutoras. Pode parecer besteira, mas uma hora a pessoa vai deixar seduzir. E isso pode dar problema. E no final, o que acontece? Sua casa é o caminho da região dos mortos, que a conduz às entranhas da morte. É muito gostoso no início. Sim, o pecado é gostoso. Quem falou que não é gostoso? Mas quando você deixa se seduzir e você comete o pecado do adultério, por exemplo, vai vir o arrependimento em muitas situações. Mas o que acontece? Você vai, assim como a gente já leu no outro capítulo, você vai acabar com a sua família e você vai acabar com a família da outra pessoa também. Então, hoje esse capítulo 7 vem falando novamente, forçando essa parte do adultério, sobre a parte da família, né? E como que aqui, assim, quando a gente fala das palavras, né? Seduziu a força, arrastou-o com lisonjas de seus lábios e logo começou a seguir como um boi rumo a matadouro.
Mas vocês já viram falar sobre aquela pessoa que ela é doente por ele, ou ele é doente por ela, no sentido assim, um homem é casado, a mulher é casada, olha que mulher linda que ele tem e ele trai ela com a mulher, nossa, uma mulher bem mais feia do que ele, e vice-versa. Olha lá, cara, o homem trabalhador que aquela mulher tem e a mulher trai com um homem pé rapado lá, um homem que não quer nada com nada. Quantas vezes e quantas histórias a gente já vê nesse sentido? Mas o que que tem de diferente, né? O que que acontece? A gente tem que guardar muito essa parte onde fala das palavras, principalmente as palavras sedutoras. E assim, palavras sedutoras, pessoal, é diferente de elogios, tá? A gente, a gente tem o discernimento, tem a sabedoria, tanto o homem quanto a mulher, de saber quanto o homem está apenas elogiando ou falando obrigado, quando a mulher está apenas elogiando, ou ela quando ambos estão seduzindo um ao outro. Isso aí todos conseguem saber, tá? Numa palavra, num olhar, num gesto. Isso aí todos nós conseguimos saber. Então, hoje, o que que acontece? Temos que tomar cuidado com essa parte, tá? Então, o dia de hoje, a palavra de hoje foi para refletir sobre adultério. Você que muitas vezes está passando por alguma situação de sedução, fique alerta e não fale, não pense dessa forma que você não vai cair, que não vai acontecer com você. Deixa ela continuar falando, deixa ele continuar falando. Cuidado, cuidado, que Paulo já falou que a carne é fraca e a gente está todo momento, desde que a gente acorda até quando a gente vai dormir, a gente está lutando. É o nosso espírito lutando contra a nossa carne. É o tempo todo nosso espírito lutando contra a nossa carne. E a nossa alma fica no meio lá doidinha. Ela não sabe o que que faz. Então tomem cuidado, tá, pessoal? Tá, já tá falando aqui, isso não é brincadeira. Quantas famílias foram desfeitas? Quantos filhos tiveram bloqueios emocionais desde a infância por conta de adultério, tá? Isso não é brincadeira e talvez assim, hoje quando a gente fala, tem um exemplo de adultério, mas quando a gente fala em família é muito forte. É, tudo. Excelente dia, Caio. Vamos lá. Isso aí. Então, assim, quando a gente fala de adultério é muito forte, porque quando você desestrutura uma família, você acabou com tudo. Você acabou com planos de negócio, você acabou com o plano familiar de ter filhos e filhos são bênçãos. E você acabou com a família de não só uma pessoa, mas com duas pessoas. Você bloqueou já o seu filho ali, que pode acontecer de não ter mais volta e ele nascer sem um pai ou sem uma mãe. Isso leva bloqueios para a vida e vai influenciar na vida profissional e pessoal dele depois que ele crescer. E automaticamente, se ele não desbloquear, vai influenciar no filho. Isso pode passar de gerações por gerações. Vocês estão entendendo que não é simplesmente um adultério e não é simplesmente uma traição? Isso aqui leva a uma consequência totalmente grandiosa lá na frente. Então, levemos você, assim, que está acontecendo isso na sua vida, cuidado, fique alerta, tá? Tá escrito aqui, ó, cuidamos igual a gente cuida dos nossos olhos. Levamos. Diego, como que eu vou fazer? Vamos continuar lendo diariamente Provérbios que você vai ver como que vai fazer para não acontecer isso. Vai estar aqui. Diego, como? Palavras de sabedoria. Por isso que eu falo todos os dias. Não adianta a gente simplesmente ler e não levar com a gente. Eu não sou um expert em Bíblia. Nunca estudei assim para ser um estudioso e saber versículos e capítulos. Porém, faz muito tempo que eu leio palavras e levo para o meu dia e aplico diariamente. E é esse o meu objetivo aqui junto agora com vocês diariamente. Hoje é o 7º dia, a gente vai ver mais para frente, vai ter palavras que a gente vai levar para o nosso dia que vai fazer totalmente a diferença, tá bom? Então hoje fica esse alerta para nós, qual que é a palavra e a frase? Vamos cuidar com as palavras sedutoras, com as palavras que estão falando para nós ou com as palavras que estamos falando para as pessoas, tá bom? Então vamos ficar com essa reflexão no dia de hoje e amanhã tem o 8º dia e assim
A gente vai falando diariamente. Amanhã você vai ver que já vai dar uma mudada nesse capítulo de Provérbios, vai falar sobre o discurso da sabedoria. Então, através dessas palavras de sabedoria, que grande parte foi Salomão que escreveu esse livro, a gente vai vivenciar e podemos aplicar e mudar nossas vidas apenas com essas palavras aqui de Provérbios. Eu tenho certeza. E você que tem sua Bíblia aí, pega, releia novamente esse capítulo. Hoje, que é um dia que várias pessoas não trabalham, um dia também de reflexão, você pega e faça a leitura de Provérbios. Eu tenho certeza que você vai pegar palavras ali que você vai vivenciando já na sua vida, ou vai vivenciar, ou tá com uma pessoa, um colega, um amigo, passando por alguma situação que vai estar escrita ali e você vai poder ajudar essa pessoa, simplesmente com a leitura. Tá joia, pessoal? Só fiquem todos com Deus, façamos uma excepcional sexta-feira, tá bom? Vamos firme aí na fé, vamos firme nos nossos propósitos, tá joia? Valeu, galera, tenhamos um excepcional dia.